Boa tarde a todos, né, a todos os ouvintes. E meu nome é Marília, né, Marília Rafaela, eu sou psicóloga. Esse ano está fazendo 10 anos que eu me formei, né? Eu atuo aqui no município de Cupira e também atuo no município de São Joaquim do Monte. Também faço atendimento online e faço atendimento presencial na clínica de Mariana Melo, na clínica de Pilates. Né? Como eu falei, né, sou formada há 10 anos, sou sanitarista e estou fazendo uma pós em aba. Né? E hoje, assim, agradeço ao programa, né, por ter feito o convite. Né? Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse tema de ansiedade, né, que acomete, a gente sabe que acomete a muitos brasileiros, né, cerca de 9,3% dos brasileiros, eles têm ansiedade, e é muito importante a gente falar, né, porque não deixa de ser uma questão de saúde mental, e a gente sabe que ainda existe um tabu, né, em falar em questão de saúde mental. E é fundamental falar da ansiedade, que hoje criança, adolescente, adulto, né, idoso, está tendo ansiedade. Então, assim, a ansiedade, todos nós temos ansiedade. É normal a gente ter ansiedade, né? Então, se a gente vai para uma viagem, né, que a gente nunca fez, a gente vai sentir um pouquinho de ansiedade, é normal. A gente vai fazer uma prova que a gente nunca fez essa prova, e aí a gente estudou, se preparou, e aí a gente fica um pouquinho ansioso, isso é normal. O que não é normal é quando já passa a ter sintomas, né? Então, quando a gente já tem sintomas, né, psicológicos, que eu vou dizer alguns aqui para vocês, que é a questão da insônia, irritabilidade, né? Ou a gente come demais, ou a gente come de menos, na questão da ansiedade. A gente fica sem paciência, né? Não consegue se concentrar. E isso são alguns sintomas psicológicos. Tem outros sintomas também, né, que insônia, como eu já falei, falta de controle emocional e também os pensamentos acelerados, né? Geralmente quem tem ansiedade, né, eles pensam muito, eles pensam no futuro. Às vezes as coisas nem acontecem e eles já estão pensando no que vai acontecer e não sabem nem se vai acontecer. Né? E aí, muitas vezes, esses pensamentos são pensamentos negativos, né? Não são pensamentos bons, só pensa coisas negativas. Né? E aí, esses pensamentos acelerados causam angústia, né? Aí vem os sintomas físicos, né? Que causa falta de ar, que é a taquicardia, né? E aí eu vou dizer de uma forma bem popular, que é a falta de ar, coração acelerado causa, né, a falta de ar. Às vezes dor de cabeça constante também, às vezes aquela fadiga, aquele desânimo, né, sem querer fazer as coisas, sem querer se levantar, né? Tem também boca seca, formigamento, ou você come demais, que é a ansiedade afeta tanto que você quer comer compulsivamente, ou você não tem vontade de comer também, né? Tontura dá também. Então, assim, quando existem os sintomas, já precisa procurar ajuda. E às vezes a gente sabe, né, que ainda existe muita resistência, felizmente. As pessoas, a gente se conhece quando a gente não está bem, não é isso? Quando a gente não está bem, a gente sabe. E aí a gente acaba não procurando ajuda, achando que pode conseguir sozinho, né? Que não, vai passar, e às vezes não quer procurar um especialista, né? Porque seria muito bom que as pessoas procurassem um psicólogo, né? Quando não tivesse sentindo esses sintomas, e também dependendo do grau da ansiedade, né? Se a ansiedade já for um transtorno de ansiedade generalizada, aí já tem que tomar a medicação, já tem que procurar um psiquiatra, né? Porque aí entra a medicação, né? Quando às vezes tem pacientes que chegam para mim e dizem que não quer tomar medicação, mas que está sentindo todos esses sintomas que eu falei, né? E às vezes chega até ir para o hospital, dar entrada no hospital,
né, com falta de ar, com o coração acelerando, mão suando, achando que vai morrer, porque as pessoas têm uma sensação de como se fosse morrer mesmo, né? E aí, muitas vezes, dão entrada no hospital. E aí vão para o hospital, tomam medicação lá no hospital e depois voltam para casa e não procuram ajuda. Isso acontece muito. Então, é importante, né, procurar ajuda de um profissional capacitado para que vocês aliviem, né, os sintomas da ansiedade. E a ansiedade tem cura, agora precisa ser tratada. Quando a gente não trata, é mais difícil. Não tem uma pílula mágica não, né? Não, é verdade, porque aí também acontece muito que as pessoas procuram ajuda e começa o tratamento, né, tem a resistência de não querer tomar medicação, mas depois toma a medicação que vê que há necessidade de tomar a medicação, e aí faz o tratamento, aí fica 2, 3 meses fazendo tratamento, e depois para por conta própria o tratamento. Aí, porque, não, eu já estou bem, estou me sentindo bem, então não preciso mais tomar essa medicação, não preciso mais ir na psicóloga. Aí para por conta própria, aí depois, com mais ou menos 3 meses depois, chega. Eu estou com os sintomas tudo de novo e até mais forte. Né? Então, é preciso fazer o tratamento direitinho e só ter alta quando o profissional der alta. E não, né, ter alta por conta própria. Achar que tá bom já, né? É. Bom, Paulo. Eu queria água. Pega. E tem alguma pergunta, alguma coisa? Bom, Paulo, vai. É muito bom a gente receber nossos especialistas, porque os nossos ouvintes, esse quadro de saúde que nós criamos, esse quadro de saúde ele nos traz um respaldo muito grande e atende às necessidades das pessoas que estão nos escutando. Então, eu acredito no seguinte, mesmo se chegar alguma pergunta aí, irmão, é importante, viu, que o senhor faça pra gente. Faço sim. Eu cheguei na casa de uma pessoa agora de manhã, ela disse, eu já estou ansiosa para um momento. É sobre ansiedade, já estou ansiosa. É normal, né? Eu também fiquei ansiosa, né, participar aqui com vocês. Então, é normal ter ansiedade. O que não é normal é quando já apresenta os sintomas. Desse jeito. E eu queria perguntar a você, é possível que também crianças, elas passem por esse transtorno de ansiedade? É possível. Todos nós estamos sujeitos a ter ansiedade, né? Então, assim, criança tem, adolescentes, né, idosos, não adultos. tem uma idade certa de começar, não. Não. Deve Às ter. vezes tem a questão hereditária, né, genérica, ambiente. o ambiente, que pode favorecer. Às vezes eu estou num trabalho bem estressante, e aí eu posso desencadear a ansiedade. Eu estou num relacionamento abusivo, pode desencadear a ansiedade, né? O ambiente ele influencia muito também para a questão da ansiedade. A questão de um evento pós-traumático. Então, assim, eu passei por um assalto, né? A questão do luto também. Também pode desencadear, não só se você não souber, né, passar pelo processo do luto, você pode desencadear a ansiedade ou a depressão, né? Mas, assim, influencia muito a questão do ambiente também, né? Do que você está vivenciando ali, do que você está passando, para você desencadear uma ansiedade. Para a gente dar sequência nisso, eu queria trazer uma pergunta de uma pessoa que me abordou hoje de forma muito preocupada. E ela pediu para que eu fizesse essa pergunta a você, como especialista na área. Qual a atitude que ela deve tomar? Ela estava com 72, 73 quilos. E após, eu acho que uns 30 dias mais ou menos, ela foi se pesar hoje, está com 79 quilos. E ela disse que está cuidando-se para não ter uma compulsão alimentar. E ela disse o seguinte, o que deveria fazer? Ela perguntou. Eu acredito que a pessoa mais indicada é você, para que possa orientar, ela está nos escutando.
E a preocupação pode ser um dos fatores principais para que possa trazer maiores malefícios, né? Também, né? Existe Nesse a caso, o que questão ela deve fazer? da preocupação também. Aquela pessoa que se preocupa com tudo também pode desencadear a ansiedade, né? Tem pessoas que é muito preocupada e aí, como eu disse, a ansiedade, ela tem aqueles pensamentos acelerados. E os pensamentos acelerados sempre vêm com pensamentos negativos, né? E em questão da sua ouvinte, né? Um abraço para ela. E, assim, hábitos saudáveis, né? A gente adquirir hábitos saudáveis também é importante, não só para a questão do físico, mas para a questão emocional também. A questão da ansiedade ajuda bastante. Então, se eu me alimento bem, faço alguma atividade física, durmo bem, né? Isso tudo vai me ajudar na questão da ansiedade. E aí, dessa compulsão, ela tem que procurar um especialista, um psicólogo, um nutricionista, né, para ver se é exatamente essa questão da ansiedade que está gerando essa compulsão alimentar, né? Então, eu aconselho que ela procure, né, uma avaliação do psicólogo, também do nutricionista e adquira para a vida dela hábitos saudáveis. É porque aquilo que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. A questão da pessoa pode estar pensando assim, mas eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila. De vez em quando acontecem situações. Só tem ansiedade as pessoas que são agitadas, que demonstram ser agitadas, ou pode ser em qualquer pessoa, mas cada um reage de uma forma diferente? Qualquer pessoa, e cada sujeito é único, né? Então, cada um vai ter sintomas diferentes. Porque é sempre o julgamento, né? Falando, é assim, isso aí é doente. Todo mundo pensa, fala isso. Ainda existe que as pessoas generalizam, né? Mas cada um é único. Então, assim, às vezes, o que eu sinto, a questão dos sintomas que eu tenho de ansiedade pode ser diferente do que você sente. Verdade. Né? E aí, porque aí você passou por um trauma, eu passei por outro, né? E aí a gente reage, a gente tem sintomas, pode ter sintomas diferentes. E aí é importante procurar ajuda, né? E ver, possa ser que eu tenha ansiedade e eu não preciso tomar medicação. Eu saiba me controlar, eu tenho os hábitos saudáveis, né? Eu estou na terapia, fazendo acompanhamento psicológico, e aí eu não preciso tomar medicação. Mas já a ansiedade dele já está mais avançada, e aí ele precisa da medicação. Aquilo que a senhora tinha dito um pouco antes, sobre a respeito que a pessoa começa um tratamento, aí no meio do tratamento, eu estou melhor, não vou mais. Aí essa pessoa depois volta, às vezes de uma forma até pior, aí sai dando um testemunho ruim do que é ter uma terapia. Isso aí eu estou tantos anos e não sai infeliz da terapia. Já ouvi muito isso. Na questão, um exemplo. Fulano, por que tu não faz terapia? E tu tá com quanto tempo? Eu estou há 10 anos fazendo. Oxi. Aí a pessoa fala logo assim, já ouvi isso. E 10 anos tu não se curou, mas a pessoa está ali 10 anos, mas passa 2, 3 meses e sai. Passa 6 meses fora, depois volta. Aí essas pessoas passam um testemunho totalmente errado do que é a questão da terapia ou se tratar direito. Porque as pessoas ficam entrando e saindo e nunca finaliza o tratamento. O tratamento acontece muito. Acontece muito. Já teve muita volta para a senhora. Já. Infelizmente, né? Porque, assim, as pessoas, elas não continuam o tratamento, sabe? E muitas vezes o tratamento ali está avançando, a pessoa está evoluindo, né? E aí acha que está bem, que está bom e que não precisa mais da medicação ou de ir para terapia. Porque melhora com o tempo, né? A pessoa tem uma melhora. Está fazendo tratamento, então tem a evolução, tá né? Está melhorando. Mas não está 100%. Isso. E aí acaba por conta própria rompendo, né, ali o tratamento. E aí fica um tempo bem, ali fica... E de repente volta à tona e volta tudo bem mais forte. É difícil, complicado. A gente está acostumado em um mundo em que as pessoas acham no direito de sempre passar um remédio para alguém, sempre aconselhar, às vezes tentando acertar, e não é, às vezes, a forma mais assertiva, né? A gente sabe que existe um adágio que diz que de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Mas às vezes não funciona. Tem pessoas que elas até tentam, de forma aplausiva, acertar, e dá certo, muitas vezes não. Eu tenho um colega que ele, inclusive, está nos escutando agora, quero até mandar um abraço para ele, e tem pessoas que elas conseguem se livrar de tal ansiedade, já tem outros que eles não têm esse controle. Por exemplo, quando eu era pequeno,
5, 6, 7 anos, meu pai dizia, Paulo, eu vou em tal canto, mas você? E ele não podia me dizer, porque eu ficava, pai, que hora é que a gente vai? Pai, quando é que a gente vai? Pai, já chegou a hora, pai, pra gente ir. As minhas meninas são assim. Não é? Se você quer pra tal coisa, ela fica moendo o tempo todinho. E o pai ficava aperreado com aquilo, vou chegar, não vou levar você mais não vou dizer outra vez, e você vai não, porque você fica direto. Então assim, já tem outras pessoas que não. Por exemplo, essa questão de que a senhora falou, das pessoas não continuarem a qualquer um tratamento que venha a ser feito, isso hoje tornou-se normal na vida das pessoas. Esse colega que eu estou falando, ele teve um certo prejuízo financeiro, adquiriu uma carga de preocupação muito grande para si, e ele passou a tomar, meu diretor, e você, um comprimido que ele tomava, se a gente normal tomasse, ele disse que passava 3 dias dormindo. Oxe. De tão forte que ele era. Veja o grau onde ele já estava. E ele passou 1 ano tomando e fazendo as sessões de atendimento. E depois ele foi para São Paulo, voltou e disse, olha, eu disse a mim mesmo que eu não vou tomar mais. E eu fiquei pensando, como é que ele vai parar de tomar se era uma coisa necessária, que se ele não tomasse, ele agravava-se. E agora ele decidiu não tomar mais. Isso é uma coisa que pode dar certo e pode dar errado, sem orientação do especialista que está sendo acompanhado, né? E às vezes, as pessoas, é como você falou, deixam de tomar, tem uma melhora e mais tarde, quando volta novamente, é de forma bem mais desastrosa. Por isso que é sempre bom a gente ter um especialista nessa área. Nesse tempo seu de experiência, doutora, existe algum caso que você pegou tão avançado e você conseguiu dar jeito sem fazer a pessoa tomar remédio? Existe, né? Mas é porque, assim, as pessoas, elas são resistentes a procurar ajuda no início. Entendeu? Infelizmente. Fácil, né? Quando procura já está num nível bem... E aí quando procura já está com esses sintomas todos que eu falei. Aí querem que a senhora, que é especialista, faça milagre. Que eu queria muito, né, fazer. E assim, eu fico muito feliz com a evolução dos meus pacientes, né? É uma gratificação muito grande para mim enquanto profissional, né? Mas assim, infelizmente, ainda, como eu já falei, existe o tabu, existe ainda o preconceito, ainda, eu vou para psicóloga, é coisa de doido, eu vou para psiquiatra, é coisa de doido. E aí, quando vem procurar ajuda, já está no nível um pouquinho avançado. Só tem mais trabalho. É mais trabalhoso, assim, para o paciente, né? Porque, assim, existe a evolução, mas precisa muitas vezes de um conjunto, né? Às vezes vai precisar de um nutricionista também, vai precisar de uma atividade física, vai precisar da terapia, muitas vezes da medicação. Então, assim, quando as pessoas sentir, porque a gente se conhece, a gente sabe quando a gente não está bem. Aí eu sempre digo aos meus pacientes, porque quando a gente tem uma dor de dente, a gente já procura o dentista, né? Quando a gente tem uma dor no braço, a gente já vai logo no hospital ou no postinho procurar um médico para saber por que essa dor no braço. E aí, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente também sabe por que a gente não procura logo ajuda. A gente fica adiando, e só vai quando já não está suportando mais. Isso acontece muito, infelizmente. Aí no caso, a ansiedade e o medo está sempre associado? Sempre. Sempre. Pode até, se você não cuidar, pode desencadear a síndrome do pânico. Entendeu? Fica então, mais assim, sério. Às vezes aquela pessoa tem um medo de tudo, tem um medo de sair de casa, né? Tem medo de estar na rua, às vezes passa por um estresse pós-traumático, um assalto, aí fica com aquele medo, e aí pode vir desencadear a síndrome do pânico. No caso, porque conhecemos pessoas também que não saem de casa para nada. Fica no quarto o dia todinho. Aí tem que avaliar quais são as questões, né? Porque assim, a pessoa ela pode ter só ansiedade. Como a gente falou, cada caso é um caso. Né? A pessoa ela pode ter só ansiedade, mas a pessoa também pode ter ansiedade e depressão. Então já é outra questão. Né? A pessoa pode ter ansiedade e desencadeou a síndrome do pânico. Né? A ansiedade social. Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Aí, às vezes, o transtorno obsessivo e compulsivo. Né? Isso também faz parte da ansiedade, né? Que ali eu estou tão ansiosa
que eu fico naquela compulsão, ou de comer ou de comprar. Entendi. Entendeu? Doutora, a gente pode... Como é que a senhora pode ver? A ansiedade, ela pode ser classificada como uma doença da vida das pessoas que sofrem? Sim, como eu falei no início, a ansiedade, ela é normal, todo mundo tem ansiedade. Quando passa a ter sintomas, ela já vira uma patologia. Então, ela já vira um transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG. Então, já vira um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma doença e precisa ser cuidada. Apesar de que quando isso passa a fazer parte da vida de qualquer uma pessoa, sem contar de que ela vai desenvolvendo uma série de problemas na sua saúde, que aí fica mais difícil, né? Porque se ela adquirir, por exemplo, a insônia por si só, se a gente não dormir, a gente somos as pessoas mais doentes do mundo, só em não dormir, com qualidade. Imagine sendo provocado já por outra doença, por exemplo, aí vai ser mais difícil, onde você vai precisar de outros especialistas também para fazer o tratamento da vida dessa pessoa, né? As pessoas que têm ansiedade, elas sofrem muito de insônia, né? Porque, como eu falei, as pessoas têm o pensamento acelerado, né? Então, na hora de dormir, elas ficam pensando tudo que você imaginar, e tudo ruim. E aí vem aqueles sentimentos de angústia, de medo. Por quê? Porque a gente está com aqueles pensamentos, né, acelerados e negativos. E aí só vem coisa ruim. E aí eu não vou conseguir dormir, porque a cama, né, pra gente deitar e dormir. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem, porque fica pensando muito no que vai acontecer. E aí acaba tendo a insônia e não consegue dormir, e aí não fica bem no outro dia, aí fica irritado porque já não dormiu bem, aí fica sem paciência, aí não tem concentração, não consegue se concentrar, né? Fica impaciente, aqui, de repente está agoniado, já quer sair daqui, não consegue ficar no lugar por muito tempo. Então, gera tudo isso. Estamos consultando hoje aqui. Nada disso. Deixa eu falar uma coisa que é da minha área. Não sei se a senhora vai poder entrar nesse assunto. O programa chama Agreste Cristão, né? A gente daqui fala para crente, católico, espírita, não importa quem está ouvindo, tá? Então deixa eu levar um pouquinho para dos crentes agora, que sai comigo. Tem pessoas muito espirituais e acha que não tem necessidade de procurar um especialista nessa área. Porque fala, se Jesus quiser me curar, Jesus me cura. Agora eu vou tocar na ferida de muito cristão, que se apega muito ao que é espiritual e esquece que quem constituiu o especialista e botou na terra foi o próprio Deus para poder ajudar outras pessoas. E há esse preconceito muito grande no meio do povo cristão. Porque o que tem de pessoas que eu conheço, eu sou de Maceió, estou aqui há 6 anos, conheço em Maceió pessoas que, meu Deus do céu, ali eu tinha que abrir a cabeça, mas não aceitava de maneira nenhuma ir para determinado especialista, porque se Deus quiser curar, Deus cura. Mas não pode ser através de um especialista, não. A cura tem que vir diretamente do céu, assim, cair e entrar na cabeça dele. Não é. Então há muito preconceito, principalmente nos meios do cristão, somente nos crentes, nos evangélicos, que tem essa trava em dizer, eu não preciso, eu já oro, eu já busco, já jejuo. Não, mas não é só isso, né? A gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Então cada um o seu. Então se tem pessoas capacitadas, estudam para isso, não importa que religião a pessoa está ali para ajudar a pessoa. Então, só nunca pegou ninguém fanático assim não foi para tentar, já? Eu sabia. Sempre tem essas pessoas que vai para conversar e em vez de ir atrás de uma opinião de um especialista, vai para debater. E isso nunca é bom. Bom não é nem questão da senhora, é da pessoa que está precisando de ajuda e não abre a cabeça para poder entender que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então precisamos sim de ajuda e abrir a mente, que está complicado. Hoje em dia as pessoas, principalmente os mais velhos têm uma dificuldade muito grande de aceitar algo novo ou algo diferente na vida deles. Que bom que você pontuou. Foi bem importante essa sua fala,
né? Porque assim, é importante a igreja, é importante a religião, é importante a fé, né? Então, tudo que nos faz bem é importante. Então, se eu estou com ansiedade, eu procuro a igreja e lá eu fico bem, isso é bom para mim, entendeu? Mas aí, quando eu percebo que eu preciso, que assim, sozinha eu não estou conseguindo, eu indo à igreja também não estou conseguindo, então aí é o momento de procurar ajuda. Justamente. Né? Porque é fundamental a gente procurar tudo que faz bem. Então, se faz bem eu ir à igreja, escutar a palavra de Deus, isso me faz bem, isso faz eu aliviar a ansiedade, é importante. Agora, baixei. Agora, também é importante, quando a gente vê que está demais, a gente também procurar ajuda. Justamente. Chegou um áudio para nós aqui, direcionado à senhora. A gente pode passar, melhor, para a senhora ouvir. Posso passar? Um momentinho. Rádio 9FM. Então, a gente, eu achei importante Opa, Luquinha. o nosso irmão ele tocar nesse assunto, porque é um assunto que às vezes Aqui, viu? eu não seria... Tem um ouvinte querendo... Pronto. Vou passar, Vamos viu? lá. Deixa eu botar aqui no ar. Atenda ele aí. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. É tudo bem, doutora? Tudo bem? Eu sou um velhinho de 73 anos e está com uns 4 meses. Eu sou hipertenso, tenho diabetes funcional. E está dando um fermiteiro nas pernas, olha, no pé, que está adormecendo o ponto e a quantidade sai do pé e eu não senti. Isso faz mal para o coração do fevereiro ou isso é normal? Eu não entendi, tu repassa. Ele está com um... Eu vou repetir. Repita. Eu sou um velho que tem 73 anos de vida. 73. 73. Sou hipertenso, fui diabetes funcional. E está com os 3 meses. Eu estou com os 2 pés dormindo. Ao ponto da sandália sair do pé e eu não senti. Isso é normal ou é ruim para a saúde? Eu acredito que não é normal, né? E aí seria importante você procurar a sua unidade básica de saúde, né? Procurar o clínico, porque o senhor tem diabetes, pode ser da diabetes e pode ser uma questão emocional. Mas aí é importante o senhor procurar um clínico, né? Ter a unidade básica de saúde, seu postinho, e aí fazer essa consulta e o clínico vai avaliar se é a questão da diabetes ou é a questão da ansiedade. Obrigado. Por nada. Pronto. Esse é o Luquinha, né? Luquinha. Para quem nós mandamos um abraço, Luquinha, e obrigado por você ter vindo também com a sua pergunta, né? Muito pertinente, algo da necessidade dele. Eu acredito que o conselho que a doutora ela passou deve ser feito por você. Nada melhor do que a gente se consultar diante das nossas necessidades com um especialista na área, né? Até pela idade que ele tem já. Justamente, E gera-se algumas, uma preocupação, né? algumas E situações aí, tem que... como ele tem diabetes e hipertensão, e aí a gente tem, ele tem que fazer uma avaliação com o clínico, para ver se isso que ele está sentindo é decorrente né, da diabetes ou da hipertensão, ou se é uma questão emocional e o clínico vai direcionar ao especialista. Muito bom. Vou passar o áudio que passaram para o senhor, tá bom? Ok. Boa tarde, doutora Rafaela. Boa tarde. De tudo que a senhora está falando aí, eu sofro de ansiedade e depressão. Já faz muito tempo que eu tomo remédio controlado. Todo mês eu tomo remédio controlado para ansiedade, para depressão, para os nervos e tomo também para pressão alta. Eu queria só tirar uma dúvida. Para a gente que tem esses problemas e só se sente bem quando toma a medicação, há mais ou menos com um mês que eu deixei de tomar desse medicamento e passei mal aqui em casa. Só 3 comprimidos que eu não tomei, passei mal. Eu fiquei suando, fiquei dormente, fiquei tronchando toda. Eu fui parar no hospital lá, o médico já me colocou na frente, já me medicou, já tomei os medicamentos lá, já senti aliviada. Quando eu cheguei em casa,
voltei a comprar os medicamentos e continuei tomando, estou boa. Mas eu queria saber só de uma coisa, se eu continuar, no meu caso, continuar tomando remédio tudo direitinho, do jeito que o médico passou para mim, com o tempo que eu tomar ele, vai chegar um tempo que eu não vou precisar mais tomar e vou ficar boa sem precisar tomar mais esses medicamentos, ou eu, no meu caso, vou tomar para o resto da minha vida. Essa é a dúvida que eu quero tirar. Obrigada, Deus abençoe, viu? Amém, que Deus abençoe você também. Né? Um abraço, né? Obrigada por estar aqui presente com a gente. E, assim, não é para parar, como eu falei, a medicação por conta própria, né? É para fazer o acompanhamento direitinho e só realmente parar a medicação quando o médico disser que você não pode mais tomar, né? Essa questão de você tomar para o resto da vida ou não, também depende do paciente, né? Porque a gente não pode só se ater na medicação. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, a senhora faz terapia, procurou já uma psicóloga, né, para fazer terapia, faz atividade física, né, uma alimentação saudável. Então, tudo isso vai ajudar a senhora a, mais na frente, parar a medicação. Mas é preciso também se ajudar, né? É preciso tomar a medicação direitinho, dependendo da situação, né? Fazer a terapia e adquirir hábitos saudáveis para a sua vida. E aí, a senhora fazendo tudo isso, acredito que a senhora tem a possibilidade, sim, de não tomar mais futuramente essa medicação. Que é uma coisa vai contribuindo com a outra, né? A questão de alimentação, aí exercício, uma coisa, em algum momento vai começar a mudar. Tá bom. Isso, é verdade. Eu tenho pacientes que chegou na terapia e começou a terapia com ansiedade, aí começou a adquirir hábitos saudáveis, né, a fazer uma atividade física, a dormir bem, se alimentar melhor, fazer uma acupuntura, que também é muito bom, uma ventosa. Então, aí, não precisou da medicação. Ah, que bom. Tá vendo? Né? Não precisou. Também é importante a gente ter um momento de lazer, né? Se a gente gosta de ir para a igreja, a gente ir na igreja, ter um momento de lazer. Isso ajuda na ansiedade, né? A gente ter aquele momento de meditação, de estar sozinha ali, de meditar, né? Um momento de tranquilidade. Então, isso é bom, né? Às vezes a gente precisa desacelerar um pouquinho. Às vezes a gente está tão acelerado, né? Mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho na gente e pensar num momento também de lazer, né? É importante para a vida da gente também. Fazer igual o pessoal fala, esparecer um pouco. Isso, é bom. A saúde mental agradece. Eu percebo uma coisa, que o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa urgentemente, que é, sabe, de atividade física, meu diretor. E a atividade física, ela traz um resultado muito positivo na vida da gente, presbítero Carlos. E as pessoas, muitas das vezes, pelas ocupações que se tem, às vezes a gente despreza essa atividade física. E eu lembro que a irmã Cida, essa que mandou o áudio agora, a gente fazia caminhada junto, e ela se dava muito bem, e ela não sofria o tanto quanto ela está sofrendo hoje. Então mostra-se a necessidade da atividade física para todos nós. Eu cheguei no shopping ontem, e quando eu estava lá, tinha muitos especialistas, acho que pessoas estagiando, fazendo acupuntura, ventosa, dentro do shopping. E muitas pessoas estavam ali, né, esperando sua vez para que pudesse participar daquela sessão. E eu louvei a atitude daqueles especialistas, levar a saúde às pessoas e despertá-las. Porque depois que ela passar por aquela sessão, elas vão ver o tanto quanto foi viável para elas, e elas aí vão começar a praticar de forma bem mais efetiva. Então isso é muito bom. No caso da senhora, doutora, eu louvo a Deus pela vida desses especialistas, porque eu já precisei, no meu momento que eu passei, e eu vi o quanto foi importante para mim. Eu tenho uma irmã, a qual ela passou por um período de depressão muito forte, e ela diversas vezes tentou se jogar dessa ponte aqui, né, a mais alta. E ela disse que o que ajudou ela foi ela ter a ciência de que ela precisava de uma ajuda de um especialista. E quando ela chegou na secretaria, começou a participar de sessões, a qual ela hoje desfruta de uma saúde tão bem perfeita. Por quê? Ela
sentiu a necessidade e correu atrás. É o que a senhora falou anterior. Tem pessoas que elas estão morrendo em situações degradantes e não aceita de que ela precisa procurar algo dessa natureza para sua melhora. Então, que você que está aí nos escutando pelo Instagram nosso, olha, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Mas que se você tiver um parente que precise de ajuda, corra atrás e mostre de que você também pode fazer a diferença na vida de alguém. Por isso que eu louvo a Deus pela vida desses especialistas nas áreas a quais as pessoas estão tão E precisando. é aquilo que a gente fala sempre aqui. Certas especialidades, para não dizer todas, ninguém entra por causa do dinheiro, não. Entra porque tem a convicção, tem chamado, tem vocação para aquilo. Porque a pessoa vai entrar, vou ser psicóloga porque dá muito dinheiro. Não, essa motivação é a motivação errada. Então tem que ter aquele jeito para aquilo, como já nascesse para aquilo, em estudar para determinada área. E sim, ajuda pessoas, porque se você for entrar por um motivo na qual não seja esse, você não vai ter sucesso. Eu amo o que eu faço, né? Já há 10 anos. E cada dia eu sou, assim, muito grata a Deus, né? Pela profissão. Porque, assim, de uma forma ou de outra eu consigo ajudar as pessoas, né? Mesmo que, às vezes, o psicólogo, ele não vai passar medicação, né? Ele não passa medicação. E aí, o processo não é de imediato. Porque, às vezes, as pessoas querem ir para a sessão e já quer um resultado imediato. É lento, né? E quando eu vejo, mesmo que seja lento, mas eu vejo a evolução de alguns pacientes meus e eu fico muito feliz. Aquilo que a gente estava falando também, também, se eu vou à sua procura e eu deixar que a senhora puxe o negócio sozinho, não, eu tenho que querer sair daquilo e eu evoluir também, não é isso? Precisa ter o comprometimento também, porque muitas vezes as pessoas vão para a sessão e de repente desaparecem, não vão mais, não dão satisfação, não falam mais nada e simplesmente desaparecem, não vão mais. Então, tem que existir também um comprometimento com o profissional também, né? A pessoa ir direitinho às sessões, quando faltar, avisar porque não deu para ir, né? Mas às vezes as pessoas desaparecem e não voltam mais. No caso, além dessas perguntas que a gente passou para a senhora, você tem algo que quer pontuar mais? Quero falar também, assim, que você falou na questão de, se você souber de algum parente, né, que está passando, né, por ansiedade, ou por depressão, ou algum transtorno, e aí, não critique, porque muitas vezes as pessoas dizem, é frescura, é falta de Deus, e não é, né? Então, assim, se você não puder ajudar, evite falar, né, que é falta de Deus, que é falta de fé, que é frescura, que não é. Essa pessoa, ela está doente e ela precisa de ajuda. Então, peça a ela procurar, né, um especialista para ela se cuidar. Mas não fale que é falta de Deus ou que não tem fé. Se você não pode dar uma palavra, né, de apoio, de conforto, você peça para ela procurar ajuda. No mínimo. Não quer ajudar, também não espalha. Porque assim, a pessoa já está mal. E aí quando eu falo, isso é falta de fé, isso é falta de Deus, isso é frescura, aí a pessoa já fica pior ainda, né? Não vai ajudar aquela pessoa. Não tem força, vontade de sair de onde está. E aí a pessoa já tem resistência de procurar ajuda. E aí eu chego perto dela e fico falando. E aí, às vezes, tem a vergonha também de ir para o psicólogo, né? Porque, às vezes, a sociedade ainda, para muita gente, ir ao psicólogo é coisa de doido, e não é, certo? Todo mundo precisa de ajuda emocional, né? Porque aqui, quem não passa por dificuldades, quem não passa por perdas, né? Por traumas. E aí, muitas vezes, a gente sabe sobressair dessa perda, desse trauma. Mas tem muita gente que é mais doloroso sair dessa perda, sair desse trauma, e aí precisa de ajuda para poder, né, sair dessa dor. E muitas vezes a pessoa está sentindo aquela dor, né, aquela dor emocional e não sabe por onde aliviar. E aí é preciso procurar realmente ajuda. Você tem algo mais? Eu achei muito importante, irmão Luan, a pergunta que o senhor abordou, viu?
Realmente, essa saiu pela culatra. Eu não esperava que o senhor fizesse essa, não. De qual? Da ignorância dos crentes? Cuidado com as pedras. Isso Elas vem rodando, viu? As pedras. Tá aqui dentro Lembra da desse casa. caso? Porque tem que tocar em assuntos, o pessoal assim, mas rapaz, não precisa. Ninguém aqui não é super, né, um super-homem nem super-mulher, não. Não é porque eu sirvo a Deus que eu tô. Não. Mas quem lê Bíblia vai ver que realmente você não é nada nem ninguém. Verdade. Então, crente ou não crente, todo mundo precisa de ajuda. É verdade. Verdade. Eu falava sempre, eu sou o homem mais forte do mundo, eu dizia, né? De forma até humilde, porque eu passei, que é isso? Percebe? É bom, tudo bem. Porque os problemas que eu já havia passado antes, tão jovem, e eu nunca teria sofrido o que eu via as pessoas sofrer, né? Que tão, por pouca coisa, eu via pessoas sofrer muito mais do que eu, com uma depressão, né, com a tristeza. E eu dizia, mas rapaz, eu passei por problema que eu não sei se outra pessoa suportaria. E chegou um momento que o problema foi maior do que eu. E eu precisei procurar especialista. E graças a Deus que eu tive a humildade de dizer, eu preciso e eu vou lá. E aquela doutora, ela me ajudou muito. Então por isso que eu tiro o chapéu para todos vocês que são especialistas na área, ajuda as pessoas, faz porque ama e gosta, como a senhora professor aqui. E parabéns por você, que tem a humildade de dizer, não, eu preciso, eu vou procurar. Eu acho que você leva uma vida de sofrimento, não é para ninguém, ninguém merece isso. E os especialistas estão aí. Então eu louvo a Deus pela vida desses especialistas, principalmente por você, viu, doutora? Que gosta, ama do que faz, e quando a gente faz, faz bem feito. Então, eu sou grato pela sua vinda aqui e tentar ajudar o nosso público, fazendo com que eles tomem a ciência de que precisa, cada vez mais, melhorar o seu aspecto de vida. Muito bom. Então, nós queremos agradecer a senhora por estar conosco aqui nessa tarde. A senhora deixa suas redes sociais, seu contato, faça o merchan da senhora aí, que a gente vai deixar fixar nossas redes. E quer dizer que foi uma bênção de Deus nessa tarde. A senhora aqui tirando nossas dúvidas, né? O pessoal interagiu, foi muito bom. E creio que não vai faltar a oportunidade da senhora voltar aqui outras vezes. Eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês. E parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, por esse momento, que é muito importante a gente falar. No mundo que a gente está hoje, é muito importante a gente falar da ansiedade, né? Porque a gente vê o que está acontecendo aí, e aí está gerando muita ansiedade nas pessoas, e vocês abrir esse espaço para falar de ansiedade, que não deixa de ser uma questão de saúde mental, e que, infelizmente, ainda não existe políticas públicas, ainda, eu não sei se os governantes, eu não sei, alguém ainda não olhou de verdade para as políticas públicas em questão de saúde mental. Né? É preciso ter um olhar, né, um olhar mais abrangente, né, para essa questão. No caso, a senhora está falando na questão no caso, aqui no SUS, essa situação? Não. Como assim? Não no SUS. A questão é assim, que as políticas públicas, uma cultura de saúde mental ainda não é implantada. Sim, entendi. Porque você que está falando a questão de se aqui o município disponibiliza. Não, o município disponibiliza, né? Eu trabalho aqui no município de Cupira, e aqui no município de Cupira existe eu e mais 2 psicólogas atendendo na Secretaria de Saúde. Né? Então, a gente tem na Secretaria de Saúde 3 psicólogas atendendo a população aqui de Cupira. Né? Eu falo isso assim porque muitas vezes acontecem as coisas, essa questão que está acontecendo na escola, e todo mundo fala, não, tem que ter segurança, né? Tem que ter um detectável. Mas assim, ninguém fala da questão de saúde mental. Entendeu? Hoje em dia, até a questão das crianças mesmo. A criança não é igual nós quando era novo, não. Eu vejo hoje a minha menina com 3, 4 anos. Não, com 3, 4 anos eu comia terra. A menina hoje mexe no celular em coisas que a gente não sabe. Então, ela até fala diferente. Eu sou, oxe, a menina desse também está falando desse jeito. Então, quando começou esse alarde todinho de ameaça de escola, muitas crianças não queriam ir, porque tem até vídeos assim, não vou não, quando vou morrer. A criança de 4 anos de idade dizendo um negócio desse para ir para a escola. Onde é que a gente tinha, um tempo atrás, a gente com 4 anos dizendo um negócio desse, pensava desse jeito? Então, é isso que a senhora está falando, um reforço muito bom a senhora ter tocado nesse assunto, é importante. Que assim, tenha mais políticas públicas, né, na questão da saúde mental, e que tenha uma cultura de saúde mental
que ainda não existe 27 muito mil. essa cultura de saúde mental. Valeu, Todo valeu. mundo fala de tudo, menos de saúde mental, né? E o que mais está gritante aí é a saúde mental das pessoas que não estão bem e que precisa ter políticas públicas para uma saúde mental melhor, né? E também eu estava agradecendo, né? Vontade. E como eu disse, né, muito importante esse espaço, Muito bom. porque abre leque para muitas questões de saúde mental que ainda muita gente não fala e é preciso ser falado, Muito bom. né? E eu atuo, né, atendo Uhum. aqui, como eu falei, na Secretaria de Saúde, também faço atendimento lá em Mariana, na clínica de fisioterapia, de Pilates. Tenho faço atendimento online, né? Meu contato está no meu Instagram. Meu Instagram é @MaríliaRafaelaPsicóloga. Uhum. E meu contato é 819-9680-9409, que também bom. está lá no Instagram. Muito bom. Se o pessoal quiser entrar em contato, tá aí os meios na qual posso conversar com a senhora. É isso? O senhor tem algo mais? Eu acredito que vai ficar fixado no YouTube, né? Vai, Todos sim. Vai. os endereços que ela passou aqui, e também a pessoa pode estar assistindo lá, né? Vai sim. E ter as maiores informações. Então, você que perdeu, né? Você pode estar assistindo sim no YouTube, você já é inscrito, e tendo essas informações e procurar um especialista, se não você, mas alguém que precise, faça essa boa ação, porque é importante isso, Que bom. a gente sempre priorizar o próximo, né? E agradecer a sua presença aqui, tá, doutora? E poder ajudar e passar as maiores orientações para aqueles que precisam estar nos escutando, sendo nossos E ouvintes. Né? tiver um assunto na qual a senhora Muito acha que é importante, relevante, a senhora entre em contato, você tem meu número, entre em contato, senhora, vamos falar de tal coisa, a gente agenda um dia e a senhora volta aqui. Volto Isso, sim, muito bom. foi muito bom Tá esse bom. momento com vocês. E na hora e no dia que vocês me convidarem também, eu vou bom. estar à disposição para falar bom, sobre saúde muito bom. mental. No É caso- sempre importante falar sobre saúde E mental. reforçando, porque a senhora veio hoje falar sobre ansiedade. A primeira foi a irmã Crimeri, psicopedagoga. Ela falou sobre ansiedade infantil. Foi muito bom. Foi a primeira da gente, não foi? Foi, senhor. Ela já veio, esqueci o nome da... Fugiu da mente, me perdoe. Que falou sobre ansiedade, a questão de compulsão alimentar. O nutricionista. Isso, ela falou sobre isso e tocou em alguns assuntos desse também. Então, pode ver que vai juntando as peças. A pessoa assim, mas rapaz, hoje está falando de tal coisa e fica reforçando. E a gente aqui sempre reforça o momento de saúde. Não pega receita de ninguém, funcionou para mim, toma, vai comprar lá para tu. Não faz isso. Vai, procura um especialista, não mete as caras. Mas eu converso com o farmacêutico, eu creio que ele não vai liberar, não. Porque tem coisas que realmente tem que ser prescrito. E a pessoa fala assim, mas eu tomei tal coisa, ficou bom. Toma também? Não, peraí, serviu para tu. Para mim não serve. Eu procurar alguém que realmente venha me ajudar e orientar para não... Porque todo medicamento tem sempre um lado, como aquilo que o senhor sempre fala, tem a questão de tomar o medicamento, mas tem a reação do medicamento. E muitas das vezes, toma do seu jeito e prejudica. E muitas vezes, cada situação é uma situação, né? Então, o meu vizinho, ele pode ter ansiedade e depressão. E eu só posso ter ansiedade. E aí eu vou tomar a medicação do vizinho, né? E aí pode não fazer bem a mim. Então, assim, muitas vezes, eu tomo esse, faz bem pra mim, vai fazer bem pra tu. Não, cada situação, cada caso é um caso. E aí precisa ser avaliado. Muito bom mesmo.